Deus é bom pra mim, cuida de mim e comigo vai. Jamais estou sozinho no meu caminho, comigo vai. No meio da tempestade eu sinto sua mão que me levanta, que me sustenta, que me ampara em plena escuridão. Olhando no horizonte, atrás dos montes, eu vejo o sol nascer. Olhando o azul do céu, vejo as estrelas e sinto seu poder. Riso descontraído de uma criança, quanta beleza traz, por isso eu canto, encho o pranto, meu Deus de luz e paz. Vou pela vida a cantar seu grande amor, a anunciar a gente como quiser e desse amor nos devem ter. Grande amor, sublime amor, o amor do meu Deus. Vou pela vida a cantar seu grande amor, a anunciar a toda gente por dizer e desse amor todos devem ter. Grande amor, sublime amor, o amor do Meus irmãos, com esse amor de Deus, é que nós, mais uma vez, estamos aqui unidos pela palavra do Senhor, e o motivo de estarmos aqui é transmitir uma palavra amiga de ânimo aos seus corações. Esperamos que esta oportunidade de hoje seja marcante na tua vida, na tua alma, que você possa estar se alimentando do maná fresco da panela dourada, né? O alimento espiritual para a noiva, para os filhos e as filhas de Deus. Nós, meus irmãos, sabemos que Deus, por sua infinita graça e misericórdia, tem manifestado na pessoa bendita do Espírito Santo nesta era que estamos vivendo e tem nos enviado uma palavra que nos anima, que nos encoraja, a qual nos dá condições de estarmos preparando nossas vidas espirituais para aquele grande dia, o arrebatamento. Deus abençoe a todos os nossos irmãos, nossas irmãs, nossos amigos, nossos companheiros, colegas, os quais estão em sintonia conosco, e mesmo que depois muitos poderão também ver esta live, né? Não está agora, mas poderá acompanhar depois. Que Deus vos abençoe, que Deus sempre prossiga falando em seus corações, que Ele sempre prossiga te animando, te dando coragem para fazer uma decisão justa, correta e estarmos aí certo do nosso Deus, tá bom? Meu muito obrigado por mais uma vez estar parado aí, ou sintonizado conosco, e esperamos que Deus tenha algo tremendo
para nós. Quando nós paramos diante da sua presença, nós só temos que ser abençoados. Todos que pararam para ouvir Jesus, todos que pararam de bom grado, foram recompensados, curados, abençoados, libertados, os entendimentos foram abertos, porque onde ele chega a liberdade do Espírito e a força das trevas malignas, elas não suportam a visitação do Espírito Santo. Então sabemos que assim, se você sempre está ouvindo a palavra, saiba disso, o diabo sempre vai mantendo longe de você, quando você realmente dedica a sua vida nas mãos de Deus, tá bom? Faça isso. Você que ainda não fez sua decisão, que você possa realmente entregar as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus te dê graça, te dê ânimo, coragem, força nessa decisão, porque estamos vivendo uns dias maus, dias difíceis de se viver, e tanta incredulidade, tanta dificuldade tem vindo para atrapalhar aqueles que têm a mente sã para entregar-se ao Senhor Jesus. Mas graças a Deus que Deus sempre dá tempo ao tempo, Deus sempre faz as coisas cronometradas, né? Corretamente, da maneira que Ele deseja, ou que Ele viu antes da fundação do mundo, tá bom? Deus abençoe cada um. Nesta noite eu desejo ler uma escritura que se encontra em São João, capítulo 16, verso 12 a 14. Evangelho segundo São João, né? Na epístola, tá? Epístola, Evangelho de São João, capítulo 16, do verso 12 a 14. E o tema é Espírito de Verdade. Sabemos que precisamos alcançar, ver esse Espírito de Verdade e ele estar em nossa vida, né? Tem muitas pessoas que têm o espírito de mentira sobre eles, ou uma coisa que falsifica e aparentemente, olhando assim, parece a verdade. Mas o tema hoje será Espírito de Verdade. Que Deus os abençoe e sabemos que só esse Espírito de Verdade que controla, que conduz, que nos ajuda. Tá bom? Enquanto você vai procurando a Escritura aí, nós vamos então ouvir mais um hino para a glória do nosso Deus. E depois desse louvor, nós já vamos para a Escritura e depois nós vamos ouvir o Pão Diário, tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Não quis a Deus obedecer.
Amém, meus irmãos. Graças a Deus, Deus os abençoe. Espírito de verdade. Quando Jonas percebeu que tinha que atuar dentro do Espírito de verdade, ele disse, jogue-o na água, eu sou culpado. Amém? Quando a verdadeira revelação, quando a paz, aquela que excede todo entendimento, quando entra no coração humano, ela faz isso por cada um, né? Ela luta em verdade. E a verdade sempre prevalece, né? E não adiantava quantas vezes Pilatos lavava a mão, mas a verdade é que ele tinha autoridade, né, que pudesse libertar, soltar a Jesus. Então ele entregou, falou para o povo, quem quer vos solte, Jesus ou Barrabás? Então o povo escolheu que soltasse Barrabás, logo Pilatos foi lavar as mãos. Não importa quantas vezes lavou a mão, mas a verdade é que ele poderia ter deixado, né? Mas tudo tem um propósito na vida, né? Graças a Deus. Vamos para a Escritura então, que está aqui em São João, capítulo 16, verso 12 até o verso 14, que diz assim, olha. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Senhor Deus, abençoe agora a tua bendita e infalível palavra. Ó Deus, em nossos corações, nós precisamos que tu faças isso por nós, pois nós almejamos cada dia mais alcançar um crescimento espiritual na tua presença. Abençoe todos quanto leram, ouvir essa leitura ou ler essa escritura e que eles possam também alcançar graça, paz, alegria no Espírito e saber que esse Espírito de verdade é o teu Espírito Santo que desceu no dia de Pentecoste e agora, nesse momento que estamos vivendo, esse mesmo Espírito de verdade está colocando teus filhos na verdade, guiando a cada um deles. Ó Pai, no nome de Jesus Cristo nós pedimos, perdoa todos os nossos pecados, nossas falhas e ajude agora, Pai, nossos corações famintos, necessitados, precisam realmente muito da tua ajuda. Em nome de Jesus Cristo pedimos. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos agora, irmãos, ouvir o pão diário, né? O pão de hoje. God in all times always gives spiritual gifts to his people. That's how he's identified and known by spiritual gifts. Deus é sempre em todos os tempos. Tem sempre dado dons espirituais ao seu povo. É assim que ele é identificado e conhecido, por dons espirituais. And when God sends a spiritual gift to his people, and that spiritual gift is rejected, then that people goes into the darkness of a chaos. E quando Deus envia um dom espiritual ao seu povo, e esse dom espiritual é rejeitado, então esse povo entra na escuridão de um caos. Every time through the ages, when God sends something to the people, a gift, and they turn it down, that people is rejected by God because it's rejected God's mercy. Toda vez, no decorrer das eras, quando Deus envia algo ao povo, um dom, e ele o rejeita, esse povo é rejeitado por Deus porque rejeitou a misericórdia de Deus. É verdade. Oh, what a safety it would be tonight. How much greater it would be than all the bomb shelters and all the places we could think of. If this nation, which is called a Christian nation, could accept the gift of God that's been given to it. Oh, que segurança seria esta noite! Quão maior seria do que todos os abrigos antiaéreos e todos os lugares em que poderíamos pensar, se esta nação, que é chamada de nação cristã, pudesse aceitar o dom de Deus que lhe foi dado. The great Holy Spirit poured out in this last days. And how that if this nation would accept that, it would be more safety than anything they could get into. O grande Espírito Santo derramado nestes últimos dias,
E como que se esta nação aceitasse isso, seria mais segurança do que qualquer coisa em que pudessem entrar. But they turned it down, so there's nothing left but chaos and judgment. Mas eles o rejeitaram, de modo que não resta nada além de caos e juízo. É verdade, meus irmãos, né? Não resta nada quando as pessoas rejeitam a palavra de Deus. Deus abençoe. Aqui na mensagem, o sonho certo, no parágrafo 40, o profeta disse: porque para mim, não importa para mim que a igreja as pessoas pertençam. A coisa principal é se elas são cristãs. Aleluia. Se você é católico, se você é protestante, se você é metodista, batista, ou seja o que for que seja, contanto que você seja cristão, essa é a coisa principal. Aleluia. Cristo não olha para a sua igreja, a qual você pertence, porque elas todas perecerão e acabarão algum dia, e se dissolverão, e não mais serão lembradas. Porém, o princípio do cristianismo não são veja aqui, irmãos, no cristianismo não são as condições do coração para com Deus. Aleluia. É nisso, o profeta diz, porém, o princípio do cristianismo são as lembradas, né? São sempre lembradas. Porém, o princípio do cristianismo são as condições do coração para com Deus. E é nisso que gostamos de concentrar a atenção. É conhecer um irmão, ou seja, o que não seja, né? Não pela igreja que ele pertence, ou como ele usa sua roupa, porém, o que ele é em seu coração. Você sabe que o Espírito de verdade, ela sempre coloca a pessoa, na verdade, no lado certo, né? Com razão, o profeta de Deus para essa era disse que queria estar certo no Espírito que na doutrina. Porque se a pessoa ficar só achando que a doutrina está certa e pode estar errado no Espírito, fica difícil. Mas quando a pessoa está certa no Espírito, amém? Então a doutrina fica fácil de ser corrigida, porque o Espírito é maior do que a doutrina. Então o importante para nós é estarmos sempre dentro do Espírito de verdade. Por isso Jesus falou, ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportar agora. Não pode suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Aleluia! E vos anunciará o que há de vir. Mas falará tudo, dirá tudo o que tiver ouvido. Não eram coisas novas, coisas que Jesus tinha falado. Fará tudo o que tiver ouvido. Amém? Então Deus, o Espírito, no dia de Pentecoste vindo, fez eles lembrarem dos que Jesus tinha falado para eles, que não podeis suportar no momento, mas aquele Espírito de verdade, quando vier, então anunciará essas coisas, fará vocês lembrar. Amém? E é isso que nós estamos esperando, que esse Espírito de verdade possa vir, não trazer uma doutrina nova, não trazer uma mensagem nova, mas anunciar aquilo que já temos ouvido e tornar vivo, porque Deus não tem 2, 3, 4, 5 mensagens. Deus tem uma palavra, Deus tem uma meta e Ele sempre permanece nesta meta. Amém? Glória a Deus. Cada atuação de Deus contribui para a sua vontade perfeita. Aleluia, né? Então Deus faz isso. Então eles não entendiam na hora, mas quando o Espírito Santo veio no Pentecostes, é por isso que eles não entendiam, né? Quando Jesus falou em Mateus 28:19, ide e ensinar as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas eles precisaram passar pelo cenáculo, precisaram passar pelo Pentecoste, para a descida do Espírito Santo. Aleluia! E o Espírito Santo veio então e mostrou para eles a revelação daqueles que eles não entendiam. Tinha tantas coisas que Jesus falou para eles, eles não entendiam, ficavam perdidos. Ainda mais quando Jesus uma vez falava por parábolas, ficavam ainda complicados para entenderem
Mas sabemos, meus irmãos, que o Espírito de verdade veio para isso. E justamente na era que estamos vivendo, nesta última era da igreja, sabemos também que o Espírito de verdade tem se manifestado para nos tirar do enredo denominacional, para nos tirar dos enredos religiosos, né? O Espírito de verdade. Por isso que diz: conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Agora, a verdade nos liberta nada mais, nada menos do que da mentira. Então, onde a verdade chega, a mentira pega a sua malinha e sai fora. Porque realmente ali fica a verdade. É a verdade de Deus. E nunca as trevas podem ter comunhão com a luz. Não tem como. Mas sabemos que o Espírito Santo, quando ele chega, então, a liberdade do Espírito, Deus abre as janelas dos céus e derrama a bênção para a tua noiva. Derrama as bênçãos para os seus filhos, para as suas filhas. E seja o que for que eles precisarem, Deus está incumbido porque eles amam a Deus. Vive a sua palavra de agradá-los em dar para eles o que eles precisam, à medida que Deus quer lhe oferecer. Então Deus faz isso para nós, né? Mas eles não entendiam, e muitos não entendem hoje. Mas à medida que há umas conversões, à medida que nós vamos aproximando do dia final, à medida que nós vamos chegando mais perto, Deus vai irradiando a sua luz também. Aleluias! Porque agora, no tempo da tarde, haveria luz. E essa luz está bem adiantada nos dias de Lutero, do que nos dias de Wesley, do que nos dias dos pentecostais. Agora é o final do tempo. Então, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém? Então, sabemos que é assim. Mas parece que é tudo. Que coisa! Olha, tudo obedecerá, exceto o homem. O homem apenas perece, parece reticência aqui. Ele tem um tempo, porque ele foi a única coisa que caiu. Tudo mais permaneceu em sua condição original, mas o homem caiu. Entretanto, Deus tem uma batalha com ele para levá-lo a fazer o que é correto e obedecer. Deus está fazendo tudo para que as pessoas conheçam o Espírito de verdade. E o homem sempre glorifica a Deus pelo que Deus fez no passado. O homem sempre está glorificando a Deus pelo que está lá na frente. Mas eles ignoram o que Deus está fazendo agora. Amém? E no dia que Jesus estava aqui também, muitos ignoraram, mas ele falava assim: se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Agora, Jesus, carnalmente, ele, a pessoa bem, Jesus mesmo não está aqui, mas o Espírito Santo está aqui, porque ele diz que eu vou e mandarei o Consolador. Esse seria, então, o Espírito de verdade, que faria convosco, ficaria convosco até no fim das eras, dos séculos. Deus está trabalhando. É um dos grandes problemas para Deus através das eras, enquanto a história da igreja que passa, é encontrar alguém que ele possa ter completamente em seu controle. Deus tem um tempo difícil tratando de encontrar alguém que ele possa morar, habitar, caminhar, agir, falar, orar, pensar através dele. Mas, infelizmente, o homem vira as costas para Deus. Eles não aceitam o Espírito de verdade que Deus derramou agora para nós. Porque eles acham possível, eles acham difícil, eles estão mais para se inclinar para o espírito do engano do que para o espírito de verdade. Sabe por quê, meus amados? É porque o mundo jaz no maligno. Há demônios de diversas e muitas maneiras aqui atuando na terra hoje. E há um Espírito de Deus contra todas as hostes da maldade. Mas nós sabemos que Deus tem mais força. Deus vence, aleluia. O Espírito Santo é a nossa força. O Espírito Santo é a nossa vida. Sua razão de estarmos de pé é porque Ele nos sustenta. Ele nos dá graça nesta hora para vencer todas as coisas. Amém? Com razão, o apóstolo Paulo diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, né? Todas as coisas. Não é só algumas coisas, todas as coisas, porque Ele realmente tem cuidado de você. Então, veja, Ele apenas precisa de um homem. Ele sempre usou o homem cada vez. Estudamos isso numa dessas últimas noites, né? Um homem, não um grupo. Ele apenas quer um.
Aleluia, isto é tudo que ele precisa. Deus precisa de um homem, Deus precisa de uma mulher que se dedica a ele, que saia do mundo, saia do pecado, saia daquilo que disse e fica somente com o que está a palavra. Amém? Ele falou, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu ventre, ou seja, fluirão do seu interior. Mas quem crê em mim, como diz as Escrituras, não é como diz a igreja falando de tal, não é como diz o bispo, o arcebispo, o cardeal falando de tal, ou o que diz o pastor falando de tal, ou o que diz o evangelista falando de tal, mas quem crer em mim, como diz as Escrituras. Aleluias! Examinar as Escrituras, e ele disse, são elas que de mim testificam. Glória a Deus, né? Então é isso, meus irmãos. Agora, porque dois homens teriam duas ideias diferentes, e ele apenas toma um homem e representa a si mesmo através dessa pessoa. Ele fez isso, veja, nunca ele fez o contrário disso. Bem, você vai notar que toda a história da Bíblia, em todo o tempo, Deus só tinha um na terra. Você pode observar que quando saía dois, então dava sempre um problema. Um falava que era ungido de Deus, o outro também falava. Aí Deus falava para um, faça isso. O outro vinha e falava, não, Deus mandou você fazer isso. E aconteceu de alguns morrerem, sofrerem por causa disso. Mas Deus trabalha com um. Por isso, eu lhes afirmo, não tem dois Espíritos Santos. Esse negócio de dizer que o Espírito Santo agora é moderno, e tolera isso, tolera aquilo outro, isso é coisa errada, meus irmãos. O Espírito Santo continua vivo e eficaz, purificando as vidas, libertando e dando a razão de espiritualidade, de vida para cada um dos membros em particular. O Espírito Santo faz isso. Agora esse negócio diz que é o Espírito Santo e continua podre como o mundo, então não é Espírito Santo. Não pode ser. Nunca. Então veja aqui, Deus sempre trabalha com um. Vem. Agora, ele tem uma pessoa hoje, e essa pessoa acerca do qual acabamos de ler, o Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo, agora por que santo? Porque santo, porque é a qualidade dele. Tem muitos espíritos por aí, mas não é santo. Mas o Espírito Santo, porque é a qualidade dele, ele é justo. Aleluias. Nele não tem sombra de variação, não tem pecado escondido, não tem desconfiança, não tem falcatrua, não tem mentiras. O Espírito Santo de Deus é livre. Amém? Glória a Deus. Ele não faz negociação com Satanás, não. Então, é o Espírito de Cristo na terra, o Espírito de Deus, para manifestar e declarar Cristo através da sua igreja. Vê? Através da sua igreja. A igreja terá esse mesmo Espírito de verdade, caminhará através desse Espírito de verdade, viverá através desse Espírito de verdade e dará frutos também através desse Espírito de verdade. Aleluia, né? Glória a Deus. Vê? Para continuar a vida de Cristo através da igreja. Glória a Deus. Nós vamos prosseguindo, dando continuidade em vivência, em cumprimento ao Evangelho que Jesus Cristo deixou, aos ensinamentos da Bíblia Sagrada. A noiva, a igreja escolhida de Deus para essa hora, vai estar assim, vai viver assim. Não adianta, meus irmãos, as pessoas tentar fazer de outra forma, mas tem que ser da maneira que Deus escolheu para adoração. Tem tantos altares feitos aí, mas tem um lugar que Deus escolhe para adoração. Aleluia! E Deus respeita aquilo, Deus vem e desce naquele altar, porque aquele foi conforme a vontade perfeita de Deus. Tem coisa que parece perfeita, mas não é. Chega a ser, às vezes, 99,9% de verdade, mas não tem 100% a verdade. Agora, como descobrir isso? É através da palavra. Quando você vê pessoas eruditas, pessoas sabidas, que começam a criticar, desvalorizar, colocar por vencido as promessas de Deus. Esse não é obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo não é dispersar
esse Espírito de verdade é unificar no corpo. Aleluia, glória a Deus. Agora, eu não quero ir a Cristo com uma mente vazia. Eu não intenciono isso. Você vai a Ele em sua mente correta, em uma mente contrita e humilde. Então diga: Senhor Jesus, aqui estou agora. Está escrito aqui na tua palavra que tu tinhas muitas coisas ainda a dizer aos discípulos. Tu disseste, eles não podem suportar agora, e talvez seja nosso caso hoje. Não podemos entendê-las. Talvez seja isso. Quantas pessoas, ou mais história de profeta, ou mais isso, ou aquilo, talvez seja isso a causa de você não entenda. Mas quando você recebe o Espírito de verdade, que está na Escritura Sagrada, a palavra de Deus, ela é alimentada pelo Espírito, e o Espírito se alimenta pela palavra de Deus. Então você começa a ter um entendimento aberto, aleluia. Por isso que quando Jesus falava, eu não entendia mesmo, mas teve uma ocasião que a Escritura diz assim, então os discípulos tiveram esse entendimento aberto, foram-lhes aberto o entendimento para compreender as Escrituras. Tem coisas que a pessoa não vai compreender, mas você tem que crer que é verdade. E na hora certa, se é para ser revelado, manifestado para você, Deus não vai esconder, não. Deus não vai colher o braço, não. Deus vai te pegar pela mão, vai te colocar nas alturas celestiais e revelar isso para você. Amém? Mas já está tudo na palavra de Deus. Mas às vezes as pessoas lêem e não entendem, né? Quantas pessoas fazem isso? Acha que está lendo, acha que está vivendo corretamente, não está. Mas Deus sabe, né, onde está o eleito e assim sucessivamente, né? Agora, então veja, irmãos, tu disseste, eles não podem suportar agora. Veja, agora Deus pode levantar algo um pouco diferente. E de modo geral condenarmos isso. Nós não estamos acostumados com essas coisas. Quando se fala em profeta nos nossos dias, eles falam assim, mas a lei dos profetas duraram até João. Mas eles querem saber que é a lei, os profetas da lei. João morre no capítulo, creio que é 14, São Mateus. Mas você vai ver mais para frente, Jesus falando isso, que eu vos envio sábios, escribas, profetas, aldeias matareis e crucificareis nas vossas sinagogas. É o que estão fazendo hoje. Crucificando uma vez mais a palavra, quando tem o manuscrito bíblico falando Apocalipse 10:7, Mateus 17:11, Amós capítulo 3, verso 7, Malaquias capítulo 4, verso 5 e 6. Mas eles criticam, eles crucificam na vossa sinagoga. Isso é mentira, isso é falso, isso é perigoso. Mas nós sabemos que o Espírito de verdade está caminhando, entrando no coração eleito. Eles estão dando amém a toda a palavra de Deus, mesmo às vezes não compreendendo muito. Mas foi revelado que aquilo é verdade. Ele descansa, porque se Deus revelou, Deus é apto, digno de acrescentar uma bênção especial na vida espiritual de cada um que o revela. Amém, meus irmãos? Mas é assim, então talvez a pessoa não entende, né? Então, quando Deus levanta com certas manifestações, as pessoas não entendem, não compreendem, porque está muito ocupado no sistema denominacional, está muito afastado de Deus. Então, quando aquilo acontece, é algo novo, é estranho, então não está acostumado com aquilo, logo eles condenam aquilo, logo eles falam que aquilo não é de Deus. Vocês sabem que eles falaram também que Jesus era Beelzebul, né? Jesus era Beelzebul, era filho legítimo, e falaram toda sorte de coisas que quiseram falar dele. Mas quem tinha aquele espírito de saber que realmente ele estava certo, ficaram ao lado dele. Ficaram não só isso, mas tiveram que ir ao Pentecostes para ampliar aquilo mais. Aleluias! Paulo foi um perseguidor da igreja, mas um dia que ele encontrou Cristo no caminho para a cidade de Damasco, Deus falou com ele. E ele foi convertido. Ele diz depois, agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Cristo, a palavra, a unção, vive nele. E isso vive também no coração do eleito nesta hora. E não está brigando, discutindo acerca de pontos escriturísticos,
discutindo acerca disso, das estações e tudo mais. Mas uma coisa ele sabe, uma coisa ela sabe, é que ela crê na palavra vindicada de Deus, e essa palavra que vai julgar o mundo. Não é a igreja que vai julgar o mundo, não. Não é a forma de tal, através de algumas seus teologias, vai julgar o mundo, não. Quem vai julgar o mundo vai ser a própria Deus através da sua palavra. Essa palavra vai condenar. Então veja, irmãos, então não estão acostumados com essas coisas. Ao invés de buscar nas escrituras, se isso está correto ou não, nós apenas lançamos depressa isso fora. Falaram, porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí falaram, provai e vede. Provai e vede. Venha ver. Então, antes de falar qualquer coisa, falar que é falso, por que não examina primeiro ver se é falso mesmo? Para estar falando, para estar pecando aí. Antes de falar que esse está errado, aquele está errado, por que não deveria, então, tentar ver, julgar se está correto pela palavra? Se é assim do Senhor, nós devemos acatar isso. O problema é que nós não estamos acostumados com as coisas de Deus. Nós achamos que Deus tem que trabalhar da nossa maneira. Nós achamos que Deus tem que fazer daquele jeitinho. Senão nós não associamos, senão nós não nos nas mãos, nós vamos excomungar isso. Se não tiver de acordo com a nossa consciência, a nossa concepção intelectual. Irmãos, saiba disso, o diabo pega o intelecto, Deus pega o coração, lá no livre-arbítrio, faz morada lá. E faz coisa que o intelectual não entende. O homem, a mulher, o povo intelectual, a igreja religiosa intelectual nunca, jamais entenderá o programa de Deus. Mas quando vier o Espírito de verdade, que veio para a noiva de Cristo, essa entenderá o programa de Deus. Aleluia! Essa entenderá o programa de Deus, né? Graças a Deus. Então veja que maravilha, né? Então logo joga isso fora e não vê, e não analisa, e já vai falando que é falso. E é engraçado o povo, né? Eles se preocuparam tanto com o falso, esqueceram de procurar onde é que está o verdadeiro. Tudo é falso. É falso isso, é falso aquilo, é a batismo de Jesus é falso, é não sei o que, é profeta é falso. E onde é que está o verdadeiro? Esqueceram de preocupar com isso, né? Só sabe criticar, mas não examina as coisas. Isso é um perigo, hein? Devíamos tomar cuidado em pensar até essas coisas. Não há nada disso. Devemos buscar essas coisas, descobrir se são corretas ou não. Lembre-se, se elas não são certas, finalmente elas morrerão. Fique tranquilo. Esteja nas mãos de Deus. Creia corretamente que aquilo que não estiver corretamente com Deus vai morrer, vai ruir, vai acabar, vai estagnar. Não adianta. Quantas pessoas estão fora do caminho e tentam marchar, e tem que ser na marra, tem que lutar contra a maré, e tem que ir, e Deus já o abandonou faz tempo. Infelizmente, tem que dizer isso, mas é verdade. Quantas pessoas que nem mesmo jamais serão salvas, e fica aí sendo empecilho no caminho do salvo. Não vai, mas também atrapalha os outros. Quer dizer, fica na porta, nem entra, nem sai, também não deixa quem vai entrar, não deixa entrar. Mas sabemos que o Espírito de verdade, quando ele vem, entra no homem, uma mulher, e liberta ele desses espíritos caprinos, esses espíritos demoníacos, e deixa ele livre para servir a Deus, sem nenhum impedimento, sem nenhuma reserva. Quem é de Deus vai ouvir a palavra de Deus. Não é por muito gritar, não é por muito conjecturar, não é por muito gesticular, não é por muito ficar pondo medo. Não é por isso que funciona. É através do chamado divino do Espírito Santo, que aquela grande corrente, lá no dia do Calvário, foi ligada até o teu coração à cruz. Aleluia! Deus está fazendo isso para nós agora. E não adianta, irmãos, ninguém segurar que o povo de Deus não vai ficar preso de maneira alguma. Deus liberta o seu povo nesta hora, através da sua palavra. Amém? Graças a Deus, né? Então, vamos mais um pouquinho aqui. Então, é isso aí. Lembre-se. Então, o profeta diz, finalmente elas morrerão. Pois Jesus diz, toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Não precipite. Não adianta as coisas. Faça, cumpra a Escritura como está em Eclesiastes. Não remova os limites.
deixa como está. O capitão de 5 estrelas, o Espírito Santo, esse Espírito de verdade veio para guiar, para selar, para levar o povo de Deus a Canaã celestial. Amém? E nada pode barrar, não tinha ninguém que pudesse barrar Israel. Não adianta inimigo que chegasse aí, tentasse, veja só, mas estava predestinado de chegar lá em Canaã, eles tiveram que chegar lá. E a mesma trajetória estamos agora. Estamos caminhando rumo à terra prometida, a certo lugar que tem desertos. Nós estamos passando por uma seca espiritual. Difícil, mas saiba disso, quem é de Deus para chegar lá, vai chegar. Josué e Caleb, desde que saíram do Egito, ele não nasceu no meio da viagem, não. Saiu lá do Egito, com todo mundo junto. Josué e Caleb, os dois chegaram lá. E eu estou falando para muitos Josué, muito Caleb nesta hora, que tem feito uma profissão de fé também. Eu vou chegar lá, amém? Se eu tombar, antes de chegar, ele me levantará e eu chegarei. Aleluia! Você tem que crer assim, ué? Nós não temos que ficar embaraçados aí, nós não somos filhos legítimos, nós temos um Pai Celestial, nós somos do grupo da noiva do Senhor Jesus Cristo, os eleitos para essa hora 10ª, e nós temos que saber onde somos firmados, saber que temos escrito, o que temos recebido nesta hora. Se esse Espírito é de verdade, é Espírito de Deus, ou se ele não é. Não vamos ficar aí com esse batismozinho aí, no segundo passo aí, no Espírito somente, mas vamos nascer da água e do Espírito de Deus, ver o que Ele está fazendo por nós nesta hora. É isso que nós precisamos saber, meus irmãos. Isso que precisa entender, entrar na mente de cada cristão, no coração, na alma, receber através do Espírito Santo e ver o que Deus está fazendo nessa hora. Não é forçando a coisa, não. Se você coloca um parafuso no lugar que não é lugar dele, ou ele vai estragar a porca lá, ou o machinho do parafuso. Vai estragar, porque tem que ser a coisa correta, amém? Tem que se encaixar corretamente. E Deus faz as coisas certas, aleluia, né? Deus sempre faz as coisas certas. Mas esta é a pequena, mas esta é a promessa da palavra de Deus. Portanto, eu não posso ter confiança em mim mesmo. Você não pode ter confiança em si mesmo. Veja aqui. Mas, juntos, nós temos de ter confiança naquilo que tem tomado controle de nós. O Espírito Santo. O que tem tomado controle. Você sabe o que é que faz você ter vergonha? É o Espírito Santo que faz você. Você sabe o que faz você não ficar tomando algo que não é seu? Você sabe o que é que não faz você ser cobiçoso? Com coisas alheias, coisas erradas, com mentirada, com coisas fora da ordem espiritual? É o Espírito Santo em você. Deixa o Espírito Santo sair de você. Ou que você não tenha já ainda o Espírito Santo. Você faz essas coisas, eu acabei falando. Por quê? Porque você tem o Espírito Santo. Mas quando você recebe o Espírito de verdade, então você passa a ser verdadeiro com o seu Criador. Então, sabe, é o Espírito Santo que faz isso. Aleluia. O Espírito Santo tem nos tomado sob seu controle. Devemos ter confiança nisto. E à medida que nós colocar nossa confiança nisso, então os resultados vêm. Coloque, meus irmãos. Põe tudo nas mãos do Senhor. Mas por que ficar duvidando ainda? Mas será que vai dar certo? Eu vou esperar ficar velho. Eu vou fazer assim. Não, não faça isso. O amanhã não te pertence. O amanhã não me pertence. Nós não vamos saber o que vai acontecer amanhã. Ouça isso. Enquanto isso estiver de acordo com as Escrituras, fique com isso. Se não for, está vindo uma outra porção agora. Pois realmente creio que estamos vivendo nos últimos dias. Eu sou grato por viver neste dia. Aleluia. Glória a Deus. Eu sempre falei e continuo afirmando. O melhor tempo para nós é agora. Porque se Deus nos elegeu para levantarmos nesse final de tempo, para nós é um privilégio. Tem gente que fala, mas era bom nos dias de Noé. Se eu estivesse lá nos dias de Jesus. Mas o melhor tempo seu é agora.
Aleluias. Deus está tratando com você nesta hora. Então dê glória a Deus, dê aleluias a Deus, viva para Ele, irmão, sem reserva. Não deixe o mundo te alcançar, não deixe a vaidade te pegar, não deixe os desejos da carne te dominar. Seja um cristão, seja uma pessoa valorosa nas mãos de Deus. Deus só tem que te abençoar. Aleluia. Eu não trocaria esse dia por qualquer outro dia. Este é o dia mais glorioso que já houve na terra. Não há nenhum outro dia que supere este. Para nós, o melhor dia agora. Né? Você sabe, alguém fala assim, mas se eu estivesse lá nos dias de Noé, eu não falaria contra a mensagem de Noé. Eu teria aceitado entrar na arca. Mas se eu estivesse nos dias de Jesus, eu não juntaria com aqueles que gritou lá perto da cruz, crucificam. Antes da cruz, ele crucificam. Não, eu teria tomado a palavra. A prova disso, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, se você estivesse lá aceitado, então a prova que você aceitaria hoje. Porque quem é filho de Deus lá, se você fosse lá naquele tempo filho de Deus, hoje na ocasião que você estava, você também seria filho de Deus. Não tem como você ser lá e hoje você não ser. Deus sempre tem os seus filhos. Sempre teve. Glória a Deus, né? Então, Mombrano continua aqui. Eu sempre tenho dito, o homem está constantemente louvando a Deus pelo que ele tem feito. Mas o povo rebelde, olha, Noé pregou tanto, foi a maravilha, Noé pregando e tudo mais, e o povo rebelde, e não quiseram, e por isso foi afogado nas águas do dilúvio. Mas Deus trabalhou com Moisés, com Noé, aí você vê quadros na arca de Noé nas casas, por aí, para cima e para baixo, e tudo mais, né? Glorificando o homem, o Deus, pelo que ele fez lá, tem feito. Ele está sempre dizendo o que ele fará. Então, ao mesmo tempo, ignorando o que ele está fazendo agora. Mas na nova terra, eu quero ir para lá, não quero ficar no mundo. Mas e agora? Você está aceitando o processo para ir para lá? Ou está só duvidando? Ou está sendo admirador? Está sendo só espectador? Só um assistente, assistindo, só assistindo? É hora de tomar uma decisão na nossa vida. E ver o que nós queremos para nós. É hora de decisão a ir ou ficar. Deus não aceita meio termo. Deus quer que realmente nós possamos tomar uma decisão. O homem dirá, Deus abriu o mar vermelho. Sim, glória a Deus, isto é correto. Sim, Jesus está voltando novamente, aleluia, isto é correto. Mas o quanto ao falar sobre ele hoje? Se isto foi para um outro dia. Vem, sempre o que ele tem feito e o que ele fará, ignorando o que ele está fazendo. E nesta hora, Deus tem sido manifestado uma vez mais tremendamente. Aleluias! Mas o povo não está vendo, o povo está olhando só lá para frente, o povo está olhando lá para trás e não está conseguindo enxergar, acompanhar o que Deus está fazendo agora. Veja aqui. Essas são as mesmas condições que Jesus Cristo encontrou quando ele veio na terra. Exatamente. Deus tinha prometido o que ele fez. E aqui estava ele de pé, diante deles. Eles não o conheceram. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Que coisa terrível, né? Isso está correto. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos e filhas de Deus. Esta é a parte gloriosa. Todos quantos receberam, Deus deu graça de ser concedido como filhos e filhas de Deus. Né? Que maravilha. Agora, eu preferiria ir e ter uma igreja com 50 pessoas na vontade de Deus do que ter 5.000 fora da vontade de Deus. Certamente. Por isso, não se engane com multidão. Jesus falou, não temas, ó pequeno rebanho. Sabemos que a igreja noiva sairá de dentro da igreja. É a minoria. Sempre foi a minoria. Nos dias, veja irmãos, anterior ao dilúvio, teve a maioria do mundo para criticar contra a mensagem de Noé, mas teve a minoria de 8 almas para aceitar. Nos dias também ali, próximo à crucificação, teve a união de Anás, Caifás, né?
os herodianos, libertinos, essênios, nazarenos e tudo mais, para gritar crucifica, se uniram na verdade. A maioria, o mundo todo, para gritar crucifica-o. E por outro lado, nós vemos a minoria dos apóstolos, aqueles que estavam ali, vendo aquela situação, pé da cruz, não puderam fazer nada, mas estavam ali, unido também em torno da verdade. E agora é a mesma coisa, não é diferente, é a mesma crucificação. Quando eles estão crucificando Jesus novamente nos seus púlpitos, as suas lancetadas que ele está recebendo hoje é nos púlpitos dos chamados pregadores, que esconde a verdade do povo, talvez nem eles mesmos tenham a verdade, e fica criticando, e falando sobre Jesus, pisando na palavra de Deus. Isso está magoando a Jesus. Essa ferida que ele está sentindo agora é quando as pessoas dizem estar do lado dele, mas na verdade as pessoas são incrédulas, não conseguem entender, estão totalmente contra Deus. Mas nós louvamos a Deus, que Deus realmente revela o teu Espírito para o seu povo, para os seus filhos, né? O Espírito Santo. Então veja, ele gostaria, num grupo talvez de 50, do que de milhares, que não tivesse a ver na vontade de Deus. Agora, irmãos, poderia fazer um homem fora de sua vontade, em 50 anos, vem, ele está tropeçando, e cambaleando, como atrair, como atirar no escuro. Mas quando o homem está realmente na vontade de Deus, ele conhece o seu chamado, ele deve permanecer ali. E agora, visões como o Senhor Deus trabalha com elas, né? E assim está a reticência aqui. Agora, quando o Espírito Santo vier, ele revelará essas coisas das quais eu vos tenho falado. Não é coisas novas, vai revelar o que ele tem falado. E Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, capítulo 13, verso 8. Então, ele sempre está revelando. Agora, não há necessidade de tentar descobrir isso de nenhuma outra maneira. Ele é o autor, ele certamente sabe o que ele escreveu. Vê? A Bíblia diz que ele escreveu isso. Homens da antiguidade, movidos pelo Espírito Santo, escreveram a palavra. Esse é o Espírito Santo, é o autor da palavra. Certamente ele sabe como interpretá-la, melhor do que nós. Deixe-o fazer a interpretação dela. Ele sabe, veja bem, você sabe como a maneira como ele interpreta? É uma pergunta. Por exemplo, uma virgem conceberá e dará à luz um filho. 712 anos foi dada a profecia, depois aconteceu. Deus é o seu próprio intérprete. Não precisou nenhum homem fazer curso de teologia, né? E a escatologia, o que quer que seja lá, para interpretar a Deus. Não adianta. O Espírito de verdade, ele interpreta a própria palavra. Amém? Aleluias! Deus nos prometeu isso. E ele cumpre cada uma de suas palavras. Amém, né? Então ele interpreta melhor que nós. Então vamos deixar ele fazer isso. Isto é o que Jesus disse: examinai as Escrituras, vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que dizem quem eu sou, são elas que falam de mim. E quem me pode quem me pode acusar de pecado? Pecado e incredulidade. Ele não tinha incredulidade. Se eu não faço as obras que me foram escritas acerca de mim, então não creem em mim. Mas se eu faço as obras e vocês não conseguem crer em mim, então creem pelo menos nas obras. Ele falava: eu vim de Deus e volto para Deus. Amém? Agora, porque a palavra falou disso, compreende? Isto é comum. Veja, censo do dia a dia. Agora, Deus, dons chamados são sem rendimento, né? Sabemos que a Bíblia diz isso. Eles fazem Salmo 68, verso 18, né? E também fala Romanos 11, 29. Então, a pessoa, porque nem mesmo arrependeu, uma vez consegue um dom, e através daquilo, se ele não tiver a liderança de Deus, para liderar aquilo, ele faz um estrago terrível, né? Mas nós cremos que Deus
é maravilhoso para nós. Meus irmãos, eu espero que essas poucas palavras sirvam de estímulo, de ânimo para você, tá bom? No nome de Jesus Cristo, abre o seu coração para Deus, não deixa o inimigo te dominar. Está aí o mundo da maneira que está, cada dia mais pior e vai ficar mais pior, mas nós sabemos que Deus é maior, né? Nós vamos orar. Amado Deus, Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, nós pedimos a Ti que Tu abençoe os meus ouvintes, os meus irmãos, minhas irmãs, todos os quais esta live alcançará. Deus, dai graça, dai luz, dai segurança, dai sabedoria para pôr-se de pé diante da Tua presença. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, faça que o grande Consolador, o Espírito de verdade, guie os passos de cada justo nesta hora. Liberte de todo mal, toda crueldade. Ó Deus, cura os Teus filhos, por certo estão enfermos, doentes nessa hora. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo eu te peço, Pai. Amém, Jesus. Amém. Muito bem. Está em sintonia conosco Mateus Jesus, Paula Martins, né? Itelvina Vieira, Tatiana Norberto, Pedro Fogaça, Sandra Sueli, Antônio Almeida. Que Deus possa vos abençoar. Estamos a passo de vitória porque Deus tem se manifestado em nosso meio nesta hora. O nosso Deus é um fogo consumidor. Nós sabemos que um dia essas palavras já vai se converter totalmente em juízo para todos aqueles que não creem, que criticam, que falam mal. Mas saiba disso, irmãos, Deus tem uma voz clamando na terra hoje, né? Então vamos ouvir a voz de Deus. Através do profeta mensageiro de Deus, William Marion Branham, Deus tem se manifestado tremendamente. E está se manifestando através dessa voz, que quando o último eleito se aceitar isso e entrar para a glória, então virá o arrebatamento. Deus os abençoe, que Deus prossiga falando em vossos corações, que realmente você seja mudado, você seja uma pessoa convertida, uma pessoa nascida de novo, que tem uma experiência viva com Cristo. Aleluia. Desça ao vale de Jaboque, deixe diante da sarça ardente, encontre com Ele, levante-se em novidade de vida, respire o ar puro da vida eterna. Aleluia. Muito em breve, irmãos, já um pouquinho de tempo que há de virá, e não tardará. Prepare suas vestimentas, prepare a sua lamparina. Aleluia. Cristo está vindo para uma igreja perfeita na visão dele. Amém? Deus os abençoe. O meu muito obrigado em nome de Jesus Cristo. Nós vamos continuando aqui, encerrando, ouvindo talvez mais um ou dois louvores aqui. O meu muito obrigado em nome de Jesus Cristo. Quero já notificar que sábado próximo nós estaremos no tabernáculo. Temos culto normal, está liberado aqui para o culto. É lógico, né? Dentro das exigências corretas, né? Exigida. O álcool em gel, máscara, assentamento, distanciamento. Todos são cordialmente vir conosco, participar conosco. Nós vamos ter também a ceia do Senhor, tá bom? Sábado agora, a partir das 6:30 da tarde. Deus abençoe a todos quando puderam vir participar da mesa da ceia do Senhor. Deus sustente em nome de Jesus Cristo. Eu, meu muito obrigado, uma boa noite a todos com Jesus. Amém. Manifesta onde existe fogo. O fogo é o símbolo, sua própria glória, e este não falha. Sem este sinal a vida espiritualmente está em jogo. Mesmo que pareça, tem que ser provado.
Senhor, também é preciso ter muito cuidado. Fora o povo de Deus é possível até o escolhido de Deus. Se está no Espírito, sabe discernir e não é enganado. Quando é o Senhor com a glória de fogo no meio dos seus, envolva em teus irmãos, é bela resposta. Se é fogo do céu, é de crente assim que o diabo não gosta. Deus está comigo. Não posso ter medo dos males que me cercam, das noites de perigo. Amém. Glória a Deus. Eu tenho um Deus tão grande que não dorme e me protege, é o guarda de Israel. Já me deu meu passaporte, tem me livrado da morte, vou direto para o céu. Meu Deus, todo és digno de toda adoração. Te adorar faz bem a alma, sinto paz me chega a calma, tira toda a inquietação. Meu Deus, só tu és digno de toda adoração. Te adorar faz bem a alma, sinto paz me chega a calma, tira toda a inquietação. Comprado pelo preço que o mundo é tão pequeno em relação ao valor. Pelo sangue puro e santo de um homem santo e puro se tornou Salvador. Esse homem que hoje canta, mas que um dia foi perdido, destituído até da glória desse Deus, mas fui restituído por Jesus de Nazaré. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus, só tu és digno de toda adoração. Te adorar faz bem a alma, sinto paz me chega a calma, tira toda a inquietação. Meu Deus, só tu és digno de toda adoração. Te adorar faz bem a alma, sinto paz me chega a calma, tira toda a inquietação. Ele me predestinou, pertenço aos seus planos, nada posso temer. Posso todas as coisas nele que me fortalece e deu forças para vencer. Além do mais, nosso inimigo, por Jesus já foi vencido.